tarde. Nesse momento ele é ministro até que se chegue a intimação da liminar concedida. Então isso deve acontecer em questão de horas e em breve ele não mais será ministro até que o governo eventualmente consiga cassar essa liminar numa instância superior. Chega a quem exatamente, professor? Desculpa, eu não te entendi. Você está dizendo que aguarda que chegue isso ao Lula. Isso chega a Lula, chega a presidência, Isso. chega a advocacia, chega a quem? A intimação chega à Casa Civil, à Advocacia Geral da União, que recebendo essa intimação tomará as medidas necessárias para que os seus efeitos sejam atingidos, para que o Lula não mais seja ministro como ele é desde algumas horas atrás, e o cargo então voltará a estar vago e ele perderia a condição de foro privilegiado. Como é que funciona esse recurso, professor? Olha, essa decisão foi tomada pela Justiça Federal de primeiro grau, em Brasília. Existe um Tribunal Regional Federal que tem competência para rever essa decisão e, em última instância, isso pode chegar até o Supremo Tribunal Federal, inclusive por outras vias. A situação é um pouco parecida, a gente tem um precedente recente que é o do ex-ministro da Justiça. O ex-ministro da Justiça, membro do Ministério Público, que teve a sua nomeação confirmada, tomou posse, houve uma liminar concedida justamente pela Justiça Federal de primeiro grau e depois, em uma outra medida, o Supremo Tribunal Federal confirmou aquela liminar que havia sido concedida em primeiro grau. Então, tanto pode haver um recurso dentro dessa própria ação onde a liminar foi dada, quanto pode haver uma outra ação que force um outro tribunal, como o Supremo, a se manifestar. Professor, foi uma ação popular movida por um advogado que entrou. Foi uma ação popular. O que é a ação popular? Explica pra gente, de uma forma simples, o que é a ação popular e como é que funciona, então, logo depois dessa decisão liminar desse juiz? A ação popular é um tipo de ação muito antiga no ordenamento jurídico brasileiro, anterior inclusive à Constituição de 88, que tem por objetivo controlar desvios de finalidade e abusos no exercício de poder por parte de ocupantes de cargos públicos. Embora ela seja, em princípio, destinada a proteger patrimônio público, ela algumas vezes é usada para desvios de finalidade de outra natureza, como foi no caso a nomeação do ministro da Justiça, que era membro do Ministério Público, e como entendeu-se nesse caso o juiz que deferiu a liminar no caso da posse do presidente Lula na Casa Civil. Então, a gente teve essa ação popular em Brasília, que teve essa liminar, e também teve uma ação no Rio Grande do Sul que foi indeferida. Isso pode pipocar em vários estados, e aí qual que vale? Como é que funciona isso? Pode. Em princípio, eu entendo que a competência é da Justiça Federal de Brasília, que foi justamente aquela que tomou, do Distrito Federal, foi justamente aquela que tomou a decisão. A depender de como a questão seja articulada, é possível ajuizar uma ação diretamente no Supremo Tribunal Federal, que se chama ação de descumprimento de preceito fundamental. Mas a ação de descumprimento de preceito fundamental serve para atacar questões abstratas, como era, por exemplo, saber se membro do Ministério Público pode ser, ao mesmo tempo, ministro da Justiça, né? Essa é uma questão que atinge, em tese, todos os promotores de justiça, membros do Ministério Público, que estavam em cargos de confiança no Executivo, e o ministro da Justiça não era o único, é importante que se diga. Nesta outra situação, a questão me parece mais individual, seria preciso um esforço para transformar isso numa questão geral e abstrata, que pudesse então ser apreciada nessa outra ação também. Mas, em princípio, a Justiça Federal do Distrito Federal e o tribunal que é competente para realizar suas decisões é quem vão decidir o caso, e posteriormente depois STJ e STF. Mas a minha dúvida, professor, é a seguinte: se alguém entrar com uma outra ação popular num outro estado, essa, por exemplo, ela vai, o AGU recebe ela, e aí, essa outra vale, não vale? Não. O que acontece? Quando você tem múltiplas autoridades judiciárias competentes para conhecer de um mesmo fato, aquela que se torna competente é aquela que primeiro toma conhecimento da questão. Então, nesse caso, todas teriam que declinar a sua competência para a Justiça Federal do Distrito Federal. Muito bem, a decisão
do juiz Itagiba Catapreta determina, conforme o juiz, a posse pode representar uma intervenção indevida na atividade policial, do Ministério Público. Aí isso dá o nome de crime de responsabilidade. Explica um pouquinho mais pra gente, professor, do que se trata e qual foi, com que base que ele deu essa liminar. O crime de responsabilidade, né, deixando claro que eu não li o inteiro teor da decisão ainda, mas o crime de responsabilidade é um crime que envolve justamente o uso impróprio, indevido, abusivo de alguma função pública. É o crime de responsabilidade que dá base ao impeachment, por exemplo, e entendeu-se nesse caso, pelo que eu pude avaliar, que houve um desvio de finalidade na indicação do, agora, neste momento ainda, ministro Lula, ex-presidente Lula, que implicaria uma expedição ilegal do ato que levaria à sua cassação. Então, o crime de responsabilidade é um crime de uso indevido de um poder, de uma competência que a autoridade, em princípio, tem, que ela é, como regra, largamente discricionária para utilizar, porque é importante que se diga isso. O ato de indicação de um ministro é aquilo que na tradição jurídica a gente chama desde há muito tempo de um ato político, e um ato político é um ato que em princípio não é controlado em seu mérito pelo judiciário. Só que o conceito de ato político evidentemente não pode incluir um ato ilícito. E se a motivação foi ilícita, ainda que em parte, é possível sim o controle judicial do ato, e me parece ter sido essa a interpretação da Justiça Federal do Distrito Federal. O juiz, portanto, entendeu que a presidente teria tentado, de fato, obstruir a justiça, ou seja, prejudicar a ação do Ministério Público, da Polícia Federal, enfim, e dessa forma tentou proteger o Lula, nomeando ele ministro. Ao fazer menção ao crime de responsabilidade, me parece que esse entendimento foi sim o que teve a Justiça Federal do Distrito Federal. No caso, esse juiz Itagiba Catapreta. Esse juiz Itagiba Catapreta que concedeu a liminar. Só para certificar mais uma vez, professor, nesse momento a AGU, a Advocacia Geral da União, precisa receber essa liminar, tomar conhecimento, e quais são os próximos passos, só para ficar bem claro para todo mundo. Olha, o próximo passo, do ponto de vista jurídico, eu tenho absoluta convicção de que a AGU vai recorrer disso. A autoridade superior ao juiz que concedeu a decisão é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. E enquanto essa decisão não for, enquanto a liminar estiver de pé, nós não temos um ministro-chefe da Casa Civil, até que um outro seja interinamente indicado ou até que a liminar seja cassada. Inclusive, o juiz menciona num dado ponto que o Ministério da Casa Civil ele não necessariamente precisa estar presente o tempo todo, outras pessoas podem exercer ou colaborar com essa função sem que necessariamente isso seja preenchido imediatamente. Como se fosse assim, a gente não precisa desse cargo ocupado nesse momento. Ele também usou esse argumento na decisão dele. Na minha opinião, este não é um argumento juridicamente válido, porque o mérito de qual é o ministério que eu preciso ter preenchido no meu governo não cabe ao judiciário decidir. Este mérito cabe ao ocupante do cargo público. O que cabe ao judiciário é avaliar a eventual existência de desvio de finalidade que torne o ato político, que em princípio é o ato discricionário, um ato ilegal, porque o fato de que ele seja discricionário não significa que ele possa ser ilícito. E a partir do momento que esse recurso é validado ou não é validado, o que acontece, professor? Se a AGU entra com esse recurso, resolve-se o problema e ali está encerrado? Não. Cassando-se a liminar, ele pode voltar a ser ministro. Se a liminar não for cassada, mas na decisão final daquela ação em que a liminar foi dada, entender-se que não houve ilegalidade, ele volta a ser ministro. Se a liminar não foi cassada, ele continua impedido de assumir, e se ao final chegar-se a uma decisão de mérito que conclua pela ilegalidade do ato, nesta ação em que a liminar foi dada, ele não poderia também ser ministro-chefe da Casa Civil. Então, a situação jurídica presente ele
é ministro até que o governo seja intimado da liminar. Sendo intimado da liminar, ele deve deixar de ser ministro e só poderá voltar a ser ministro quando houver alguma outra ordem judicial que assim permita. Seja uma cassação da liminar, seja um recurso, uma decisão de mérito que diga que aquele processo em que a liminar foi tomada não merece procedência, aquela ação não merece procedência. Professor, no caso do ministro, que era então o ministro Wellington César da Justiça, se tramitou de forma muito rápida, quando se entrou com a liminar, o recurso, enfim, tudo correu de forma muito rápida. Isso também pode acontecer nesse caso ou é um pouco mais demorado? Pode, mas o caso do ministro Wellington tinha uma particularidade. Ali, o afastamento dele foi tomado, na verdade, em duas situações distintas. Uma foi uma ação popular como essa, em que houve a concessão de uma liminar, exatamente como aconteceu agora. A outra foi o ajuizamento de uma outra ação no Supremo Tribunal Federal, que forçou o Supremo Tribunal Federal a tomar uma decisão em caráter definitivo sobre aquele assunto. Então, foi rápido, mas não foi rápido porque a ação popular em que foi dada a liminar tramitou rapidamente e chegou rapidamente ao Supremo. Foram duas vias distintas. Essa segunda via, neste segundo caso, me parece mais problemática, ou seja, a via da ação que foi direta para o Supremo, que é a ação de descumprimento de preceito fundamental, que é a ADPF, porque a ADPF trata de questões abstratas, como era de saber se, em abstrato, um membro qualquer do Ministério Público pode ocupar um cargo, uma função qualquer no Poder Executivo, mesmo que licenciado, ainda com disponibilidade. Neste outro caso, a gente não está falando, por exemplo, de um ex-presidente qualquer ocupar uma posição qualquer de ministério. A gente está falando de uma situação específica cujo fundamento da decisão não é transponível para outras situações, porque não existe uma situação análoga a essa. Então, a ADPF, que foi essa via que fez com que a situação do Ministério da Justiça se definisse mais rapidamente, não me parece estar à primeira vista disponível para esse outro caso. Portanto, a gente pode esperar algo um pouco mais demorado nessa segunda situação. Professor, o senhor continua aqui com a gente. Professor Rafael Maffei está tirando algumas dúvidas com relação a essa liminar aí que suspendeu a posse do ministro Lula, do agora ministro Lula. A gente já volta com ele, mas eu vou falar sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que falou agora há pouco sobre os acontecimentos em Brasília. Ele disse que os áudios liberados pela Justiça Federal indicam manobra para tirar o processo de Curitiba e pode representar crime, sim, de responsabilidade.